A história do protestantismo em Goiás começa antes mesmo da chegada de Simonton ao Brasil e das viagens do reverendo John Boyle pelo interior do nosso país. Começou com as andanças dos colportores que vendiam a Bíblia de vila em vila, fazenda em fazenda e de porta em porta, já nos idos de 1850. Também pelo comércio dos tropeiros que transportavam nos lombos dos animais exemplares da Bíblia Sagrada levada por encomenda a quem pedisse. Foi assim que um negociante adquiriu na cidade mineira de Paracatu uma Bíblia e alguns inários sem partitura e os levou para Santa Luzia de Goiás, atual Lusiânia, lá pelos fins da década de 1860. Ele leu a Bíblia e evangelizou a sua família. O reverendo John Boyle foi o primeiro missionário presbiteriano a pregar o evangelho pelos sertões goianos. Quando ele veio de Bagagem, atual Estrela do Sul, em Minas Gerais, pregando o evangelho em várias vilas e patrimônios, chegando a Santa Luzia em 1884, já encontrou essa família sem frequentar as missas há 14 anos, mas liam a Bíblia em casa e cantavam hinos com músicas adaptadas por eles mesmos, tentando servir a Cristo como na Bíblia estava escrito. Pregou o evangelho, batizou famílias e organizou a igreja. Depois disso, visitou o campo em 1886, 88 e 89. Em 1888, Boyle fez uma longa viagem por Goiás, passando por além de Santa Luzia, Catalão, Caldas, hoje Caldas Novas, Morrinhos, Formosa, Jaraguá, Entre Rios, Curralinhos e Goiás, a capital da província. No ano seguinte, abriu a terceira estação missionária da Igreja Presbiteriana do Sul, PCUS, que abrangia os estados de Minas e Goiás, refazendo o mesmo percurso missionário, acompanhado do reverendo Frank Acovan. Era seu desejo evangelizar também o Vale do Rio Tocantins, aonde não chegou a ir. Com a sua morte em 1892, os reverendos Álvaro Reis e Caetano Nogueira reorganizaram a igreja no ano seguinte, visitando-a muito esporadicamente. Com a cisão da IPB em 1903, a igreja de Santa Luzia ficou com os independentes e a expansão da IPB em Goiás é interrompida. Em 1905, o reverendo Robert Gamble C., ao assumir a liderança no campo de Minas Gerais, queixa-se que não há sequer um ministro no vasto território de Goiás. Foi somente por volta de 1915 que o trabalho em Goiás foi retomado com a fundação do trabalho presbiteriano em Pouso Alto, atual Piracanjuba, por Teodomiro Emerick. A partir de 1926, a Missão Oeste do Brasil assume o campo de Goiás, estabelecendo a Igreja de Araguari, em Minas, como campo central. Partindo de Araguari até 1957, o campo de Goiás se expandiria, seguindo os trilhos da estrada de ferro para as cidades de Anápolis, 1927, Goiandira, Pires do Rio, Cachoeira, Ipameri, Catalão e finalmente em Goiânia, em 1935, com a fundação da primeira igreja, organizada em 1948. Em 1939, o reverendo James R. Woodson fixa residência em Goiânia para conduzir nas décadas de 40 e 50 a implantação do presbiterianismo pelos caminhos da BR-153, a Belém, Brasília, fundando as igrejas de Uruana, Ceres, Goianésia, Uruaçu, Porangatu e cidades vizinhas, indo até o atual estado do Tocantins. E na direção do rio Araguaia, partindo de Uruana a Mata Azul, Ubiataba, Betel e até Xixá. Além dos já mencionados, inesquecíveis são para o presbiterianismo goiano os nomes dos reverendos Alva Hardy, David Lee Williamson, Ricard Taylor, Robert Kamenisch, Joseph Wood, Ethelbert Gartrell, o reverendo Divino de Oliveira, Wilson de Castro Ferreira e o reverendo Aristeu de Oliveira Pires. Mencionamos também o evangelista Valdemar Rose e a missionária Martha Little, entre tantos outros. O Sino do Brasil Central, SBC, é oriundo dos desdobramentos do então Presbitério de Goiás, organizado pelo Conselho Interpresbiteriano, CIP, no início da década de 1960, para compor o Sino do Oeste do Brasil. O SBC é composto atualmente pelos presbitérios de Goiânia, organizado em 1964, Anápolis, 1977, Oeste de Goiânia, 1980, Leste de Goiânia, 1998, Sudoeste de Goiânia, 1999 e o Metropolitano, 2008. Nos limites de sua jurisdição, funciona o Seminário Presbiteriano Brasil Central, fundado em 1983. O reverendo John Boyle disse certa vez: "Meu coração está no sertão,
e no sertão edificar. Agora o sertão comemora e agradece a Deus 150 anos de história e de caminhada desbravadora da IPB pelo Brasil.